cá, depois do lance, já não teria mais nada a dizer. Eu vou tentar dizer alguma coisa, mas reconheço desde já que a intervenção do lance é essencial e é lapidar para esta discussão que nós estamos aqui a ter. Eu situo esta intervenção no âmbito de três ideias essenciais. A irrupção de uma crise que nos colocou problemas imensos, os paradoxos que essa situação nos cria a nós enquanto organização, enquanto CGTP, e as oportunidades que afinal há oportunidades no meio de todas estas coisas. Um primeiro problema, uma primeira questão que queria aflorar diz respeito à recusa de sermos um sindicalismo de mera resistência. E a CGTP pode caminhar neste sentido. Pode ter demasiada identificação com um sindicalismo que é um sindicalismo centrado na resistência teimosa, que se confunde com o conservadorismo, que não se adapta às coisas que mudam, sendo certo e claro que o sindicalismo é necessariamente qualquer coisa, uma organização que tem que responder às realidades do mundo do trabalho, e essas têm mudado muito. Portanto, nós podemos dizer que a CGTP sozinha não muda o mundo, nem muda o país, mas parece convencida, a dada altura, de que conseguiria fazê-lo dentro do seu modelo e do seu ideal. Não é verdade. A CGTP sozinha não tem ganho o suficiente nos últimos anos para que nós possamos estar satisfeitos com esse sindicalismo de resistências em cujas margens nós nos situamos. Então nós temos que dar mais força às nossas propostas, porque a CGTP tem também um sindicalismo de proposta. Temos que fazer essas propostas, temos que ter as respostas, temos que ser capazes de obter resultados com resistência, porque a resistência é indispensável, sobretudo quando passamos fases como estas, quando defrontamos poderes como o poder global, que é de facto um poder avassalador. Mas há uma coisa que é certa: nós temos de ter uma ação sindical local e global. Não é apenas um chavão, é uma realidade. Não conseguimos mudar as coisas do mundo mudando-as aqui, mas também é indispensável que nós contribuamos para que as coisas no mundo mudem, sindicalmente falando, estejamos com os outros, solidariamente com os outros. Nesses outros, a CSI desempenha um papel excepcional, digamos que desempenha um papel chave, essencial em relação ao futuro. A CSI, já outros o disseram, tem claramente insuficiências. A minha leitura crítica da sua atividade existe. Eu quero mais ação sindical, eu quero mais ação consequente, eu quero mais capacidade de mobilização por todo o lado. De facto quero. Mas eu tenho que reconhecer que tem virtualidades muitas. A CSI tem, pela primeira vez, uma dimensão de representação até agora inexistente, tem a capacidade de juntar dentro de si uma diversidade muito alargada, e tem tido capacidade de decidir dentro dessas mesmas condições. A CSI é, afinal, uma esperança. A CSI, se nós olharmos, é, a nível mundial, depois da globalização triunfante do ponto de vista financeiro, é a única novidade que existe do ponto de vista global. A única novidade, sobretudo se for no terreno sindical. Agora, a CSI será mais como nós queremos se nós lá estivermos dentro. A CSI, deixar a CSI só com os que lá estão, ficar de fora, é deixar que outros triunfem por um caminho que não é seguramente aquele caminho que nós queremos. Portanto, nós devemos estar lá. Mas porquê nós, um conjunto de sindicatos, um conjunto de quadros da CGTP, porquê olhar tão atentamente a CSI? Primeiro, porque eu já vos disse, considero a CSI a única verdadeira novidade da resposta global ao movimento social a nível mundial. Depois, porque tem esse esforço que eu direi que talvez não seja suficiente, é preciso ir mais longe, mas esse esforço fantástico de unidade. Depois, porque ele converteu organizações que vinham da Guerra Fria, e refiro-me à CISL e à CSI, e este projeto CSI converteu-os, e a CMT, peço perdão, este projeto de CSI converteu essas organizações que vinham da Guerra Fria, de um sectarismo grande, a um respeito tolerante pela diversidade, a uma unidade na ação, a um trabalhar com os outros, naquilo que é seguramente uma mudança interna difícil de conseguir, mas por isso mesmo que nós somos capazes de apreciar.
Por outro lado, é porque a matriz da ação sindical desta nova organização, que não é apenas o resultado das outras duas, esta CSI tem uma matriz que é uma matriz coerente, é uma matriz centrada na ação sindical, centrada no que os trabalhadores podem fazer, dando respostas a partir dos locais de trabalho, não confundindo que é só nas cúpulas que as coisas se resolvem, fazendo lobbies de influência, sabe-se lá depois onde é que eles chegam. Por isso, meus caros amigos, a CGTP faz falta à CSI. Não sou eu que o digo. Eu e outros camaradas aqui ouvimos o seu secretário-geral, Guy Ryder, dizer isto mais do que uma vez. A CSI precisa também da CGTP. E nós damos importância também porque o debate na CGTP pré-congresso, o tal debate que foi anunciado como grande debate internacional, mas foi grande debate. Mas houve tanto debate assim? Não houve. Foi insuficiente. Foi sem informação. A esmagadora maioria de nós, quantas vezes recebe informação daquilo que eles fazem? Uns e outros, do que se faz a nível do movimento sindical internacional. Nunca. Praticamente não. Nós somos desinformados sobre esta matéria. E porque nós não conhecemos, reconhecem os trabalhadores de tudo isto. E, portanto, é demasiadamente importante esta CSI, é demasiadamente importante para deixá-la de fora, deixá-la a mirá-la de longe, com o nosso olhar crítico e muitos senhores do nosso saber e da nossa competência para julgar e criticar os outros. Meus caros amigos, quando a CGTP entrou para a concertação social, melhor, quando a concertação social foi criada, a CGTP não entrou. Quando Cavaco Silva ganhou, a análise da CGTP foi esta. Vêm aí problemas grossos. É a altura de entrar. E entramos. Ocupámos os nossos lugares. Ora bem, quando a globalização financeira avançou, quando ela ainda não tinha avançado e nos seus primeiros tempos a CGTP estava sem filiação mundial, e ninguém nessa altura colocou de facto a questão de avançar imediatamente para qualquer filiação. Mas depois, com os crescentes e novos problemas, com a fase atual de crise, mas não é só de crise, é que hoje o que nós temos que encontrar é uma crise fenomenal, uma crise de dimensão gigantesca, que nos afeta a todos, mas sobretudo somos nós que pagamos, os trabalhadores que pagam essa crise. E portanto, nestas circunstâncias, com estas coisas assim, com estes problemas todos, nós não deveríamos já estar na CSI, nós não deveríamos já estar com uma filiação mundial, claro que sim, que deveríamos estar. Mas há um conjunto de paradoxos. A CGTP defende a unidade orgânica do movimento sindical. Bom, mas defende a unidade orgânica do movimento sindical, mas só se a CGTP estiver num terreno dominante. Só se dominar essa organização. Depois, defende o internacionalismo. Mas a toda a hora, o que se contrapõe é uma ação de caráter nacional. Não há força de qualquer organização mundial que não seja baseada naquilo que as confederações nacionais fazem no território e na dimensão nacional. Sem dúvida. Não há. Mas só nacional confunde-se facilmente com nacionalismo. E depois, ainda porque somos uma organização solidária. Mas somos solidários, sobretudo, com os nossos. E mais, e unimos-nos, defendemos a unidade, mas unimos-nos com aqueles que são iguais a nós. É um paradoxo, é uma contradição. Muitos problemas de organização nós temos. Nós temos que fortalecer o local de trabalho, nós temos que reforçar afirmações de alternativa social. Uma das coisas desta crise é a destruição do sistema, do modelo social das sociedades presentes. E nós, que foi sendo feito ao longo de vários tempos. E nós, nestas circunstâncias, temos de construir e afirmar alternativas. O consenso em si mesmo não é um valor. O consenso, se for paralisante, de pouco serve. Por isso, o conflito o conflito social é verdadeiramente o lubrificante das relações laborais. É natural que as partes nas relações laborais se confrontem ideias, pontos de vista e se batam por eles, negociando-os depois objetivamente para conseguir chegar a acordos. Mas nós temos hoje menos presença no local de trabalho, temos organizações sindicais de várias dimensões cada vez mais insustentadas, temos em muitos setores, em vários setores, temos hoje menos membros sindicalizados, temos uma boa dificuldade de mobilização e de comunicação com os trabalhadores e com os sócios,
temos estruturas que são hoje